Sim, antes de passar para ti, vou passar para ti, Cristóvão. Mas eu queria só te ouvir um pouco mais sobre a questão do que configuraria então esse elemento abusivo e, sobretudo, de quem é o ônus de comprova. Eu queria voltar, se é possível, a essa questão do ponto, porque o ponto, o corte do ponto e da remuneração é a forma mais perversa, na minha modesta concepção, de lidar o Estado, o poder público, com o servidor. Note que nós temos no Estado de Santa Catarina uma legislação que diz que qualquer desconto à remuneração de servidor público não pode exceder a um teto, limite máximo do seu conjunto de vencimento. Se não me falha a memória, está em 10%. Mas no caso da greve, o que faz muitas vezes o poder público? Ele vai lá e desconta imediatamente o valor, para forçar sim o servidor a romper com o estado de greve. Note que não é uma relação jurídica que está estabelecida aqui, é uma relação econômica totalmente desigual de forças. Por que o Estado, o poder público, digo eu aqui, município, Estado ou União, não pode, ao final da greve, declarada ela abusiva por qualquer meio, por qualquer razão, portanto, e por ordem judicial, consequentemente, aí sim, ao final, não havendo negociação de reposição, aí se planejar esses descontos. O Estado não quer fazer isso, o poder público não quer fazer isso, porque isso retira a carga, por assim dizer, psicológica e pedagógica de aprisionamento do servidor contra o seu direito. Então notem, eu bato na tecla do corte do ponto como algo negativo e vedado, salvo exceções muito bem pontuadas e por ordem judicial, porque isso fere sim o direito do servidor e mais a liberdade sindical. Mas note, essa questão da abusividade da greve, penso eu, quem tem que levar até o poder judiciário é o poder público. É o poder público. E se ele leva ao poder judiciário, é dele o ônus de provar a ilegalidade e a abusividade. E notem que aí, colegas apaixonados pelo direito administrativo, nós inauguramos uma forma nova, professor Joel, de pensar as coisas no direito administrativo. O Estado é o réu contumaz das relações administrativas. O Estado não se dá bem como autor. O Estado não se vê muito bem na condição de autor, de tendo que provar algumas disposições, de assumir alguns ônus dentro do processo. O Estado quase sempre se coloca na condição de réu, salvo o executivo fiscal. Então, nessa situação, nós inauguramos uma nova forma. É o Estado que tem que ir até o Estado juiz, para buscar o reconhecimento de um direito seu, que seria o inverso da abusividade e da ilegalidade. Dar um esclarecimento? Sim, já ia passar para o senhor, professor. Chão dos passos. Não sei porque quando o Cristóvão se refere ao poder público, ele aponta para mim. Eu não me refiro a ele apontando para o sindicato. Eu aqui sou um professor debatendo sobre um determinado tema, não é? E no plano preferencialmente científico, e não num litígio ou num dissídio. Em segundo lugar, dizer que a pergunta que me foi feita era se poderia haver o desconto independentemente de decisão judicial. Não se deve haver. Sim, se poderia. Eu disse, pode. Não há precedentes, pelo menos recentes, no estado de Santa Catarina, em relação a todas as greves que eu, e não me lembro, em 20 anos de Procuradoria de Estado, 2011, pelo menos assim, é raro, e isso tem acontecido justamente nos termos em que colocado, ou seja, depois que declarada a ilegalidade da greve, depois que esta declaração de ilegalidade não é respeitada, que a determinação de cessação da greve não é cumprida, nem com todos os preceitos cominatórios da justiça, não é? Depois que, por exemplo, numa determinada greve, se chega ao ponto de tentar se impedir a realização de doações de sangue, não é? Aí, eventualmente, é que o Estado poderia cogitar de fazer o desconto dos dias parados em relação a um serviço que não está sendo prestado, e não está sendo prestado
numa ilegalidade reconhecida pela justiça e numa situação de inadimplemento reiterado em relação aos preceitos judiciais. Então, dizer que o poder público se vale da greve, do desconto dos dias parados para frustrar o próprio exercício da greve não é verdadeiro, não corresponde à realidade dos fatos. Só essa observação, um esclarecimento de fato, na verdade. E superado o esclarecimento de fato, não, nesse instante eu acho que a gente tem que retomar um pouquinho o debate, no sentido de que a gente tem que trabalhar um debate não tanto procuradoria e sindicato. Mas eu queria só ouvi-lo um pouco mais, professor, e nesse momento, já que a mesa está desfalcada, no sentido de posicionamentos diferenciados. Eu queria também dizer algumas coisas boas a favor da greve, tá? Então, fale. Use desse momento então, para que possa falar sobre qual a sua vantagem. Que ajudam, inclusive, a fundamentar um pouco o meu pensamento. Meu pensamento, obviamente, vejam bem, nós estamos aqui, em parte até brincando um pouco, e, na verdade, acaba havendo, em grande medida, convergência entre nós. O que eu observei é, evidentemente, excepcional. São alguns setores, não é? Em que é plausível sustentar, pelo menos eu penso assim, que a greve esteja terminante e absolutamente proibido. É plausível também sustentar que não, certo? E eu tenho decisões aqui do nosso tribunal nessa direção, mas não seria o caso. Mas eu queria observar ainda o seguinte, que tanto o direito de greve como os direitos sociais, eles são produtos da mesma crise do liberalismo, não é? Da formação do proletariado nos fins do século XVIII, não é? Quando o Estado liberal entra em crise, porque a lei do mercado deixa a grande massa vulnerável, que é composta sobretudo pelos trabalhadores, ao abandono, não é? Se percebe que se se quer uma solução que não seja o comunismo, nós temos que ter uma solução que é a democracia social. Então, aquele Estado liberal se converte num Estado social, e um Estado social em dois sentidos. Primeiro, ele passa a reconhecer direitos sociais trabalhistas, que são os direitos trabalhistas individuais em primeiro plano, para proteger o empregado contra o poderio econômico do empregador, do capitalista, que pode impor condições abusivas no contrato de trabalho. Então nós temos todos os direitos trabalhistas, como jornada limitada, salário mínimo, enfim, e assim por diante, que na verdade são direitos fundamentais que limitam a liberdade contratual. Temos também os direitos coletivos do trabalho, então direito de greve, liberdade de associação, que visam a favorecer que a força da união possa equilibrar um pouco essas relações com o poder econômico, não é? E nos dois casos desses direitos trabalhistas, tanto os coletivos quanto os individuais, nós estamos falando de mecanismos de compensação ou de proteção de uma situação de vulnerabilidade. Do mesmo modo, esse Estado social, paralelamente, ele passa a realizar prestações positivas de caráter social em função desta mesma população, desta mesma massa que é o proletariado, que são os serviços de saúde, educação, previdência, assistência, não é? Na carta encíclica Rerum Novarum, o Papa Leão XIII é o primeiro a defender, não é? Esse Estado social de direito. Talvez ali seja a filosofia do Estado social, do direito primeiramente concebida, de modo bastante consequente. Ora, com isso eu quero dizer o quê? Que o direito de greve e os direitos sociais, como previdência, assistência, saúde, são direitos paralelos e não opostos, não é? E, de certo modo, é um pouco surpreendente que o direito de greve seja utilizado ou tenha como consequência o atingimento de um outro direito social, que é um paralelo seu e um irmão seu. É como se uma parte
dessa massa vulnerável, não é? Fizesse um movimento em prejuízo de uma outra parte, de uma massa igualmente vulnerável, não é? Em vez de nós estarmos somando os direitos, nós estamos usando um de modo a aniquilar o outro. E atenção, na greve do trabalhador privado, e aqui parece-me uma certa confusão entre a greve no serviço privado e no serviço público, e os princípios, a apropriação dos princípios, não é, de um direito para o outro. Nesta greve, na greve do setor privado, muitas vezes quem é atingido é o capitalista, aquele que ofere o lucro. Mas na greve do serviço público é um terceiro inocente que é atingido, e não o empregador, aquilo que seria o equivalente ao empregador. Numa greve de saúde, quem é atingido? O poder público, a autoridade do Estado, é quem emprega? Não. São terceiros inocentes e que não estão compreendidos na relação laboral em senso estrito. Então é uma greve cujas consequências não atingem o outro lado da relação jurídica, mas sim alguém que é estranho a ela. São razões que eu entendo reforçam, não é, a plausibilidade de uma tese, que é inclusive a do Supremo Tribunal Federal, de que alguns serviços, como saúde e segurança, não são compatíveis com o exercício da greve. Luiz. Senhor Prudente, eu ia passar a palavra exatamente para o senhor, e ele pediu uma reflexão justamente sobre a conveniência, ou sobre a função da greve no serviço público, justamente sobre essa perspectiva que o professor acabou de apontar, que numa relação privada, o capital que está em jogo, e no fundo a greve, ela aperta exatamente no aspecto da arrecadação, do elemento econômico da relação. E talvez a legitimidade da greve, desse elemento, desse recurso extremo, seja muito mais eficaz. A pergunta é sobre essa eficácia, sobre o impacto que isso gera. Perfeito. Eu quero começar da onde, abordando isso que tu colocaste muito bem, a partir do final da fala do Dr. João dos Passos. Veja, se a gente admite a impossibilidade dos servidores fazerem greve, a gente admite que nós esvaziamos a capacidade e a potencialidade de contratação. Porque se eu impeço, ou se eu inibo, ou se eu digo, você não pode fazer greve, eu estou dizendo o seguinte: a tua condição de contratar é nenhuma, porque se eu não quiser contratar com você, eu vou fazer o quê? Mas o servidor público não tem contrato com o Estado, não contrata com o Estado, servidor público estatutário. Desculpa, deixa eu desenvolver a ideia, querido, porque eu deixei você desenvolver a ideia, apesar de eu estar sedento por falar. Então, a questão é a seguinte: nós, ao impedirmos a relação, a possibilidade, como eu disse desde o início, a greve é meio, não é fim. A greve é o elemento potencializador para o processo de contratação. Se eu admito a contratação no serviço público, como não só admitir a priori na Constituição, mas eu respaldo, ratifico através da Convenção de 151 da OIT, significa o quê? O Estado, sim, se põe na condição de também estabelecer um processo negocial. Se eu admito essa premissa, eu admito todo o restante, e admitir o direito de organização a priori. Então não tem essa de que eu admitir isso e eu vou restringir. E aí eu retomo dizendo o seguinte: e a Organização Internacional do Trabalho de novo estabelece as premissas e as condições pelas quais ela diz, a partir de toda a experiência internacional. E eu quero dizer o seguinte: há uma tendência hoje dos judiciários brasileiros, sinto muito, de uma criminalização do movimento paradista, do movimento de greve, seja no setor público, seja no setor privado. E essa relação se deu a partir de uma ideia de desconstituir os direitos constitucionais numa perspectiva de que os trabalhadores ganharam demais. E, obviamente, isso vem dentro do processo de uma perspectiva neoliberal que se deu a partir de 1991. Então, quem acompanha até 91 vai ver qual a compreensão que se tinha do direito de greve, e quem vê depois de 91, seja no serviço público ou no serviço privado. Então, essa criminalização, ela tem se determinado, inclusive na pergunta, e daí eu complementarei lá na frente, Luiz Mário, a pergunta terceira que está dentro do nosso roteiro. Mas, efetivamente, não dá, no meu modo de entender, exceto em condições muito especiais, aquelas que põem em risco a saúde e segurança da população, de fazer uma restrição sob pena de a gente impedir o exercício do processo de contratação coletiva. Obrigado.
Antes de avançar para a terceira questão, que diz respeito exatamente sobre esses mínimos, o que pode parar e o que não pode, qual o percentual de atenção mínima, eu queria somente ouvir o professor Cristóvão sobre qual é a natureza jurídica do acordo que é firmado, quando se firma um acordo, qual é a natureza jurídica desse documento que ele é feito, quando há compromissos firmados para que possa resultar numa negociação para parar o movimento parelhista ou para que impeça que esse movimento aconteça. Esse ato, porque considerando que na administração pública estrito sensu, na administração pública direta, nós temos uma situação de sujeição. A doutrina clássica do direito administrativo estabelece uma relação de sujeição que restringe os elementos de negociação. E, tecnicamente, esse documento não tem guarida formal no ordenamento jurídico brasileiro. E eu queria lhe ouvir sobre, afinal de contas, qual é a natureza jurídica que ele tem, o que eu posso fazer com estes compromissos que são ali firmados. É um título judicial? Eu posso ingressar com uma demanda para cumprir aquele documento? Perfeito. Nós estamos vivendo efetivamente, já de um bom tempo, né, professor Luiz Magno, uma inegável crise de paradigma no direito administrativo. Aquele modelo clássico de direito administrativo, fundado numa ideia restrita ou até pobre de legalidade, eu acho que ele não tem mais condições de resolver ou de responder a demandas altamente complexas como são colocadas atualmente, né, na ordem jurídico-administrativa. Há bons estudos já falando de um novo regime jurídico-administrativo que trabalhe na consensualidade, na convencionalidade, que reconheça, para além da legalidade estrita, sim, direitos, que reconheça obrigações. E eu vou um pouco nessa linha. Muito embora o judiciário tenha tido alguns entendimentos sobre as questões dos acordos coletivos, dos acordos de greve no serviço público da administração direta, inclusive tem uma decisão do nosso tribunal aqui, professor Prudente, entendendo que, como foi estabelecido um acordo entre o movimento sindical, antes da greve, perdão, o movimento sindical, a entidade sindical e o poder público municipal no caso, e o sindicato fez greve, o poder público municipal ingressou em juízo com a seguinte alegação, de que não havia descumprido o acordo previamente estabelecido. E de que, portanto, como não havia descumprido aquele acordo, a greve era ilegal, porquanto não descumpridora do acordo a postura da administração. E isso teve guarida no Tribunal de Justiça, entendendo pela ilegalidade da greve, uma vez que não descumprido o acordo pré-estabelecido, dando, portanto, estatura jurídica para essa disposição, dando estatura de vinculação jurídica, inclusive, e reconhecendo a partir daí ilegalidades. Eu não estou dizendo que eu tenho concordância plena com essa disposição, mas é uma decisão do tribunal a ser considerada. Me parece que ela enriquece sim o debate, só que ela empobrece o direito de greve em si. Eu penso que nós não podemos nos limitar completamente nessa forma. E até se eu pudesse só retomar um ponto, até para evitar algum entendimento equivocado, e ir na linha do professor João dos Passos, que nós temos mais convergências do que divergências, e eu concordo, eu estou disposto a pensar que direito de greve para servidor público pode, em casos excepcionalíssimos, ser até considerado sob a ótica da proibição. Mas se isso envolver parcela de soberania de Estado, se eu tenho na função de um servidor um agente público político que exerce parcela de soberania do Estado, por exemplo, um juiz, por exemplo, um legislador, por exemplo, um administrador público da chefia do executivo ou seus primeiros escalões de governo, o agente político, na essência, aí eu terei dificuldade de falar em exercício do direito de greve, porque eu estarei falando, por assim dizer, de execução de parcela da soberania de Estado enquanto poder. Aí nós podemos até discutir de uma maneira um pouco mais aprofundada essa questão da proibição. Tirante essas questões, eu penso que é difícil nós falarmos em proibição direta e imediata do direito de greve a qualquer ordem de servidores, de qualquer estatura e de qualquer natureza. Obrigado, professor José Cristóvão. E com isso a gente dá seguimento ao terceiro momento do nosso bate-papo, que
que exatamente discute essa questão, sobre quais os limites, quais são os percentuais. Vamos conversar um pouquinho mais sobre categorias profissionais, sobre até onde é possível, o que os nossos tribunais têm entendendo como sendo objeto que não pode estar sujeito à greve e quais os limites, quais os percentuais que são fixados. Eu gostaria de ouvir, professor João dos Passos, qual é a compreensão que o senhor tem acerca dos limites que a jurisprudência local e nacional tem dado em relação a essas categorias, enquanto percentual mínimo a ser atingido e situações em que isso não é permitido? Bom, o tema se relaciona, não é, com esse que a gente vinha discutindo, porque partindo do pressuposto de que determinadas categorias de servidores públicos estariam proibidas de fazer a greve, partindo-se desse pressuposto, como em Santa Catarina já se reconheceu em relação à saúde, em relação à polícia civil e em relação aos agentes penitenciários. Pelo menos 3 decisões nós temos que ampliam a proibição constitucional, que explicitamente se refere apenas aos policiais militares, não é? Então, nesses casos, não daria nem para conversar. A prevalecer esse entendimento, não se poderia falar em percentuais, não é? Mínimos. Mas eu me lembro que numa das greves que nós enfrentamos no Estado, que foi a greve da saúde, me parece de 2012, no início, no despacho liminar, houve uma determinação para funcionamento, para garantia de um contingente no percentual de 70%. Não é? Nas emergências, ambulatórios, enfim. Isso no âmbito do serviço público, envolvendo servidores estatutários e a nossa administração direta. Com relação aos serviços públicos, às greves no âmbito dos trabalhadores privados e mesmo dos serviços essenciais, segundo a legislação, não é, própria, eu acho que até o doutor Prudente e o doutor Cristóvão poderiam dar informações mais precisas do que a jurisprudência no âmbito da Justiça do Trabalho tem fixado, não é, como um percentual mínimo para funcionamento. Mas, enfim, nesses serviços essenciais, nesses que eu mencionei, não seria nem possível qualquer cogitar da limitação, porque ela estaria proibida em toda a sua extensão. Vamos continuar esse debate e tentando trabalhar 2 aspectos. Primeiro, sobre acerto e desacerto da decisão, e segundo, de que alternativas seriam possíveis que não afetem a segurança e a saúde, já que são os limites, em princípio, que são reconhecidos como legítimos e que são utilizados como um parâmetro da Convenção Internacional de Direito do Trabalho, que viabilizariam a restrição ao impedimento do direito de greve. Eu queria ouvir o senhor, professor Prudente. É possível que nós tratemos a proibição absoluta dos agentes penitenciários de fazerem greve? Isso estaria relacionado com esses 2 limites que havíamos colocado? E se seria possível que eles exercitassem esse direito, em que parâmetros? Para que a gente pudesse, primeiro, refletir criticamente sobre a decisão do tribunal e, segundo, que alternativas nós teríamos que não inviabilizassem a questão da preservação da segurança, que é o caso que envolve a questão dos agentes penitenciários. Bem, primeiro, eu, de novo, quero dizer assim, por que eu insisto tanto na Organização Internacional do Trabalho? E por conta de uma jurisprudência que o Comitê de Expertos fundamentou ao longo de processos e de casos, tá? Onde, inclusive, ele definiu quais são os serviços essenciais, ou seja, aqueles que podem pôr em risco a saúde e segurança da população. De fato, o João dos Passos, nesse ponto, diz que o setor de saúde ou o setor hospitalar. Agora, porém, dentro de um hospital você não tem exclusivamente a questão que é aquela que põe em risco a saúde e segurança da população. Você tem setores meios e setores fim, tá? E nesses setores meio, você pode fazer greve. O que você não pode é pôr no setor fim. Você não pode deixar uma UTI desamparada. Você não pode deixar uma linha de frente do setor emergencial da recepção daquelas pessoas que estejam em condições de risco. Isso não. Agora, você tem uma ampla burocracia interna na qual sim, no meu modo de entender, possível. E daí vou adiantar dentro do setor até privado. Por exemplo, no setor que é considerado essencial, setor elétrico. O setor elétrico pode sim fazer greve.
também tomando em conta aquilo que não põe em risco a saúde e segurança da população. Professor, eu queria lhe ouvir especificamente sobre os agentes penitenciários. Como é que a gente conseguiria trabalhar essa questão? Em relação aos agentes penitenciários, eu participei de uma mesa de negociação em 1985. Eu me denuncio de certa forma, né? Então, e eles já fizeram greve, e essas greves, num dado momento, a Força de Segurança Pública não se resume, no caso penitenciário, aos agentes penitenciários. Ou se resume? Não, a força se resume na segurança pública ampliada, nos policiais civis, nos policiais militares, que fazem amplo recurso. Então, o fato ou a ausência dos agentes penitenciários dentro daquele momento, você pode dizer, talvez eles não cuidem tão bem, como infelizmente o agente penitenciário disse uma pérola que não vou repetir aqui, como eles tratavam com os presos, como a polícia militar tratava. Estou dizendo desse episódio de 1985. Mas eu acho que dentro mesmo... Então, a sua sugestão para compatibilizar o direito seria que os efetivos de outras entidades, forças de segurança, pudessem atender a essa necessidade mínima? É possível. Como aconteceu e como acontece quando a greve decorre nessa situação. Agora, nós também temos que ver, a questão da greve dos agentes penitenciários, elas põem em risco a saúde e segurança da população? Dos presos? Não, veja só, eu não estou dizendo abandonar, jogou a chave e abandona a penitenciária. Não é isso, é óbvio que não. O Estado tem muitos mecanismos de controle, inclusive, para exercer esse processo de garantia. Uma coisa é dizer assim, estou indo embora, está aí a chave, se quiser ir, vão. Não é isso. Nós estamos dizendo mecanismos efetivos pelos quais... Mas seria o quê? Garantir um percentual mínimo de 80%, 70%, proibir de maneira absoluta? Eu queria ouvir qual é a alternativa. Tá, agora vamos para o percentual mínimo. Eu acho que, na caso da segurança pública, e eu já respondi na questão dos hospitais pontualmente, na caso da segurança pública, respondi que há outros mecanismos pelos quais, o que não é fator impeditivo, e agora vamos para limites de percentuais. Isso é uma criatividade dos tribunais nacionais, ou melhor, provocada inclusive pelo Ministério Público, completamente equivocada. Gente, isso é de um equívoco sem tamanho. É 30, 40, 50, 60? E eu vou responder numa greve dos petroleiros, tá? 1990, lá vai coquinho, tá? As usinas, por questão, inclusive, de como se dá dentro do troço de petróleo, chegou lá, ainda no tempo da ditadura militar, tá? Isso não era 90, no 80, lá vai coquinho também. Chegou lá o comando militar do Exército e disse: vocês vão sair todo mundo daí, porque a usina tinha sido tomada, vai sair todo mundo daqui, porque tem que entregar e tal. E os caras que estavam cuidando disseram: muito bem, senhor comandante, né, do Exército, a gente entrega, não tem problema, só que daqui 5 minutos essa porcaria vai explodir, isso aqui vai tudo para os ares. Aí o cara que estava meio perdido, né, o comandante militar, que não entendia nada daquilo, olha para o setor técnico da empresa, que não estava fazendo greve, e perguntou: é verdade isso? Ao que o cara respondeu: eles têm que ficar aqui dentro. E a usina estava tomada e eles fazendo o serviço de manutenção. Ou seja, esse parâmetro está muito ligado, intrinsecamente articulado com aquela necessidade de manutenção. A manutenção, conforme a própria lei estabelece 7783, que seja necessário para garantir os serviços mínimos para a retomada. E há mesmo na iniciativa privada também essa relação da retomada. Você pega em empresas que trabalham com pisos e azulejo, você tem o processo das caldeiras, aquilo que não pode ser desligado em tempo nenhum, ou seja, precisa manutenção. Então, essa relação, só para concluir, Luiz Magno, ela é uma coisa que deve ser objeto de negociação pelas partes. A interferência do judiciário tem sido nociva e tem sido estabelecido algo padrão que é desconectado, inclusive, das necessidades nas especificidades de cada segmento. Então, a questão, professor Cristóvão, o erro não está em estabelecer limites, mas é a falta de critérios em relação a esses limites? É uma questão inequivocamente das mais complexas dentro do movimento de greve, isso não há dúvida, porque envolve caso a caso as peculiaridades de cada setor, de cada situação. Eu tenho muitas dúvidas, sim, se nós avançarmos para uma aprovação de uma lei específica da greve no setor público, se nós teríamos como ter um tratamento normativo fixo
dessas questões. Eu tenho muita... Mas podemos ter balizamentos. Nós podemos ter balizas em geral. Por exemplo, uma greve da Justiça Eleitoral, professor Prudente, o STJ disse que tinha que continuar 80% de funcionamento. Por que o 80%? A greve foi deflagrada semanas antes do início de um pleito eleitoral. Note, tem um argumento interessante. Na Justiça Federal se falou em 60%, o STJ também. Os médicos peritos do INSS, num outro julgamento, 50%. Mas eu tenho que concordar sim com o professor Prudente quando diz que esse casuísmo não contribui para o avanço das negociações durante a greve, e mais, que pode sim ser nocivo essa escolha, por assim dizer, do Poder Judiciário, que nem sempre, ou por vezes, em alguns casos quase nunca, tem os melhores conhecimentos e detalhamentos daquela respectiva atividade para balizar um percentual. Por outro lado, é certo, há serviços essenciais / vitais. O professor João dos Passos falou em serviços fundamentais. Eu colocaria para a greve o ponto não na fundamentalidade, sim na vitalidade propriamente dita do serviço, que nós teríamos sim que trabalhar em parâmetros muito mais estreitos, por assim dizer, de movimentos grevistas. Professor João dos Passos, se o senhor pudesse agir de lege ferenda, ou seja, propondo algum tipo de parametrização para que eu possa fixar. Na verdade, pelo que a gente pode perceber, nós temos posicionamentos divergentes sobre nesta mesa quanto ao grau de essencialidade, ou aquilo que eu posso estabelecer como sendo essencial. Mas, partindo do reconhecimento de que o direito de greve é legítimo, é constitucional, é reconhecido, eu queria lhe ouvir duas coisas. Seria necessário fixar algum tipo de balizamento de tempo de duração para que eu possa configurar abusividade, não abusividade? A segunda, como é que eu conseguiria tentar estabelecer algum tipo de critério norteador? Porque me parece que mesmo os serviços da saúde, por exemplo, eu tenho atividade meia, atividade fim, tem peculiaridades que me parecem que o senhor concorda no que diz respeito àquilo que... Tem coisas que realmente não poderiam parar. Sobre aquilo que não pode parar e o tempo de duração do movimento, como é que o senhor pensaria em propor algum tipo de perspectiva em termos de diretrizes? Primeiro, eu gostaria de aproveitar para cumprimentar aqui meus queridos amigos Joel e Pedro Niebuhr Menezes, que chegaram um pouquinho depois do início, e agradecer o convite para participar desse evento muito bem organizado por vocês. Parabéns. Eu acho uma afirmação um pouco complicada essa de que no âmbito da saúde existem atividades ou setores que podem paralisar e outros não. Primeiro, ela é uma afirmação de fato e eu acho que ela é especulativa. Eu não tenho como ter segurança de que é assim mesmo. E como eu não tenho segurança de que é assim mesmo e de que, portanto, existe um risco sério implicado, eu acho que a melhor solução é não dizer que nem este setor nem aquele pode parar. Nada pode parar em matéria de saúde pública, de um hospital. Não é? Meu pensamento. Então, agora, claro, por que nós estamos discutindo tudo isso também nesse momento? Porque falta uma lei que a Constituição pediu que fosse feita e não foi feita. Estamos em 2014, a Constituição é de 1988 e a lei até hoje não foi feita. Esta lei teria que vir justamente para eliminar essas inquietações, para fazer uma disciplina que levasse em conta todas essas singularidades, onde eu tenho um serviço que além de essencial será fundamental ou vital. Não é? E mesmo assim, se existe então possibilidade, mesmo no âmbito da saúde, de um setor parar, que setor é esse? Onde está essa legislação? Quer dizer, falta essa legislação. Como essa legislação não vem, veio o Supremo Tribunal Federal, através de um mandado de injunção, implementar, alguma linha, de orientação nessa matéria em face da inércia do legislador. Vai fazer isso de um modo que pode ser criticado ou pode ser elogiado, mas na verdade falta ao nosso legislador produzir a lei que se pede. E eu volto ao ponto essencial, Eu defendo que existem serviços públicos que estão em correlação com direitos fundamentais
E esta noção me parece decisiva para que esta lei que deve vir, não é? Selecione esses serviços e os imunize contra os riscos da greve. Vejam, com relação aos agentes penitenciários, em que consistia a greve dos agentes penitenciários? Não era em paralisar o trabalho, porque se nós paralisássemos o trabalho e ficassem em casa, na verdade os estabelecimentos prisionais ficariam sem quem fizesse a vigilância, a guarda e a custódia dos presos, não é? E aquela atividade não é adequada para a polícia militar que faz patrulhamento ostensivo. A polícia militar tem uma competência muito diferente daquela dos agentes prisionais. E a polícia militar não gostaria de ter que entrar no presídio para fazer essa função para a qual ela não está adequadamente preparada. O que também significaria um risco, você substituir o agente prisional pelo policial militar. Mas em que consistia então essa greve? Em parte, a greve consistia, por exemplo, em privar os detentos dos banhos de sol, daquelas horas do dia em que eles iam tomar os banhos de sol. Então vejam que a vítima, no caso da greve do agente penitenciário, privar os advogados de terem contato com os detentos, privarem os familiares de fazerem as visitas. Quem era o atingido nessa greve do agente prisional? Uma greve que tem relação direta com a segurança pública, claro que ameaça a segurança pública, mas imediatamente está atingindo quem? Os próprios detentos, agravando a situação de violação de direitos humanos, não é? E então nós temos que pensar se realmente uma greve nesse setor é algo inclusive se é logicamente aceitável, não é? Que possa ocorrer. Nós vamos encerrando, caminhando para o fim do nosso debate, e eu gostaria de então convidar os debatedores para que possam tecer suas considerações finais de até 3 minutos sobre questões que foram objeto de discussão ou que gostariam de deixar como mensagem de reflexão, tendo em vista justamente essa perspectiva de, olha, que horizontes nós temos em termos de regulamentação e para que eu possa exercitar esse direito de greve, esse direito constitucional de greve. Professor Prudente, tem a palavra. Primeiro eu queria agradecer o convite do Joel, do Pedro, do Ibur. É uma honra estar aqui, né, num congresso tão importante, com pessoas uma mesa tão seleta, né? O querido João dos Passos, o Luiz Magno, eu, José Cristóvão. Foi um prazer, eu acho, que estar aqui dividindo isso. E já finalizando, dizer que eu acho que é muito importante esse enfoque sobre a lei de greve, mas a gente reorganizar também o debate a partir da questão da contratação do servidor público, sobre as garantias que se deem dentro do processo negocial, assim como se fizeram outros países, Portugal, Espanha, Itália, entre outros, porque ao garantir e estabelecer o processo negocial, a regulação dele e a implementação de regras, pode ser que você não necessite chegar ao processo conflitivo da greve. Porque o processo de conflitivo da greve decorre exatamente da negativa da relação da negociação. E aí, se há essa negativa por parte do Estado, seja na questão do sistema penitenciário, seja na questão do serviço de saúde, você, de um certo modo, impede aquilo que é fundamental, que o próprio legislador constituinte originariamente colocou na Constituição do direito de contratação e que foi ratificado agora pelo Estado brasileiro a partir da recepção e da ratificação da Convenção 151 e da Recomendação 159. Então eu acho que a gente tem que analisar a partir desses seminários. Eu acho que a contribuição do João dos Passos, assim como do José Cristóvão e de tantos outros, é fundamental de estabelecermos o quê? Como que se dará esse processo de transição e a construção desse modelo de contratação dentro do âmbito do Estado brasileiro. Obrigado. Obrigado, professor. Professor Cristóvão. Renovar os cumprimentos à organização do evento e agradecimentos pelo convite, na pessoa do amigo professor Joel de Menezes Nibur, do amigo Pedro. Agradecer, né, também pela oportunidade de estar falando sobre esse tema e dizer que me parece que o momento é sim propício, mas para nós não darmos uma guinada para trás, uma guinada retrospectiva,
ou uma guinada, por assim dizer, pouco adequada para o nosso momento. Eu acho que nós podemos fazer uma reflexão ultrativa, pensando um pouco mais e projetando o futuro. E não penso que uma jurisprudência, por mim classificada como defensiva, que entenda pela proibição de direito de greve a determinados segmentos do serviço público, seja o meio mais adequado de nós balizarmos, por assim dizer, o cumprimento das vontades constitucionais. Eu penso que sim, o debate em torno de uma legislação, como foi da fala do professor João dos Passos, é uma possibilidade interessante para nós diminuirmos a conflitividade nesse sentido, mas, por outro lado, eu penso que entendimentos jurisprudenciais que limitam ou proíbem, a título quase de criminalização de movimentos grevistas, muito pouco ou quase nada contribuem para efetivamente nós alcançarmos a estabilidade e a continuidade do serviço público, que são os argumentos, por assim dizer, de fundo para defender a regularidade da atividade, né? Se fala muito em supremacia do interesse público ainda, um argumento cada vez mais retórico e cada vez mais oco, né? Se fala tanto em continuidade e regularidade do serviço público. Eu penso que não é por esse caminho de criminalização do movimento de greve que nós vamos alcançar efetivamente regularidade, continuidade e, sobretudo, qualidade no serviço público. Eu penso que não é por esse caminho. Eu acho que a grande guinada nossa é a busca da qualidade no serviço público. E é nesse sentido que vai a minha perspectiva. Muito obrigado. Obrigado, professor João Cristóvão. Professor João dos Passos. Então, gostaria de agradecer novamente o convite dos meus queridos amigos, a mediação do professor Luiz Magno, as ponderações do Dr. Cristóvão e do Dr. Prudente, com as quais muito aprendi nesta manhã. Eu, naturalmente, defendo a correção da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, porque ela me parece, neste momento em que há uma omissão do legislador federal, me parece bastante consentânea com aquele que é um dos principais propósitos, não é, dos nossos tempos, que é o da efetivação dos direitos fundamentais. Isso se estende para a efetivação dos serviços sociais fundamentais. É claro que eu tenho também uma percepção um pouquinho diferente em relação ao servidor público, porque sou e acho que o servidor público que está sob o regime estatutário tem uma situação um pouquinho diferente do que a do trabalhador privado. No âmbito dos contratos, nós estamos tratando de interesses, não no mau sentido, mas egoísticos. E eu acho que o servidor público em regime estatutário tem um dever de altruísmo, de bem servir, e que impacta um pouco sobre os seus deveres, sobre o seu estatuto jurídico, não só de direitos, como também de deveres. Mas eu notei aqui, em relação às teses que defendiam uma grande convergência, porque, de certo modo, há o reconhecimento que alguns setores, como saúde e segurança, no próprio âmbito do direito internacional, admitiriam restrições, e o Dr. Cristóvão, inclusive, ampliou o meu rol para aqueles setores em que se exerce soberania estatal. Então, na verdade, houve em parte um reconhecimento da minha tese e uma ampliação, inclusive, ao final do debate, o que confirma o que eu disse. Entre nós talvez exista mais convergência do que divergência. A minha defesa, na verdade, é a defesa dos mais débeis, dos mais fracos, que são aqueles que são os verdadeiramente atingidos pela paralisação de serviços sociais fundamentais. E este, para mim, é o valor predominante, muito mais do que o interesse de qualquer corporação. Obrigado, professor João dos Passos. Então, nós temos essa sessão, ela nos aponta para outros congressos, para outros caminhos. Eu gostaria de agradecer imensamente pela oportunidade de estar aqui, de compartilhar esse momento, agradecer a presença do professor
prudente e dizer o quanto fico feliz por trazeres à tona o debate relativo ao direito internacional do trabalho para a questão do serviço público e chamando a atenção de que talvez a agenda mais importante nem tanto seja a greve, mas justamente a regulamentação da negociação em si, e talvez seja a principal virtude para que impeça que as greves aconteçam. Obrigado, professor Cristóvão, pela sua intervenção. Recordo-me da sua tese de doutorado, enquanto questões que foram aqui trazidas foram colocadas em discussão naquele momento. Muito me alegra estar novamente com o senhor aqui nessa mesa. E também fico feliz em perceber a mensagem que fica do cuidado, da cautela de que nós não transformemos, não demonizemos os procedimentos, os movimentos grevistas, e o quanto isso acaba aumentando litigiosidade, aumentando conflituosidade, que de alguma forma todos perdem nesse contexto. Obrigado pelas suas palavras, pela sua intervenção. Professor João dos Passos, uma vez mais estamos juntos e sempre é uma grande honra. E na sua fala está muito presente dois aspectos que também são muito próximos àquilo que eu compreendo e compartilho, que é uma crítica quanto mais a uma judicialização decorrente de uma omissão legislativa. E grande parte desses nossos problemas, elas são por conta dessa omissão que transforma o judiciário em mais um grande superego que tem que cuidar da gente, que tem que nos tutorar, porque nós não somos capazes sequer de criar leis que tratam da questão. E a preocupação, chamando a atenção para o debate de que a relação que se estabelece numa relação estatutária não é a mesma relação capital-emprego. E isso tem que também nortear esse processo de adaptação da legislação, da negociação coletiva do direito de greve. Eu, com isso, dou por encerrado esta mesa de debates. Vamos passar a fazer uma entrega de certificados aos presentes e, ato contínuo, passo a palavra ao mestre de cerimônias para que possa conduzir, então, as próximas etapas. Muito obrigado a todos. Tenham um bom dia. Muito obrigada, doutor Luiz Magno. Antes de darmos sequência ao nosso painel, eu gostaria de lembrá-los que não haverá um intervalo para o coffee break, nem agora e nem no período da tarde, ok? E ao final do evento, aí sim, serviremos um café, um coffee and. Lembrá-los também de não esquecer de fazer assinatura na recepção ali da presença de vocês. Bom, para presidir os trabalhos do painel sobre serviços públicos, eu vou convidar o Dr. Joel de Menezes Niebur para presidir os trabalhos. E, na sequência, já vou convidar os próximos painelistas para tomarem assento à mesa. Dr. Gustavo Schiffler, Dr. Emerson Gabardo e o doutor professor Marcos Fay Probst. Por gentileza, tomem assento à mesa para que possamos, assim, na sequência, já darmos início ao debate no painel sobre serviços públicos.